Seja bem-vindo ao canal Sermões Expositivos de Romanos a Apocalipse. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, hoje o sermão que vamos trazer, a palavra, é Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. O título para esta palavra é O Poder do Evangelho de Deus. Esses dois versículos são considerados o tema central da carta de Paulo aos Romanos e até mesmo o coração do Evangelho. Aqui Paulo declara sem vergonha que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ou seja, o Evangelho, além de ser o poder de Deus, tem um propósito, que é salvar. E apresenta a doutrina da justificação pela fé, citando Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Paulo afirma, meus amados, não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho, na época de Paulo, era considerado loucura pelos gregos, pelos gentios, e escândalo para os judeus. Então, o Evangelho, naquela época, era considerado loucura para os gregos ou para os gentios e escândalo para os judeus. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 23. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os gregos. Então, meus amados, aprove a Deus ter revelado este Evangelho. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Então, nós vemos três classes de pessoas a qual Paulo fala. Primeiro, os gregos, o qual o Evangelho é considerado como loucura. Depois, os judeus, o qual o Evangelho é considerado como escândalo. E depois, aqueles que creem, o qual o Evangelho é o poder de Deus. Amém? O Evangelho não é apenas uma mensagem, mas poder ativo, que transforma vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o Evangelho não é só uma mensagem, é um poder ativo que age na vida daquele que crê. Para todo aquele que crê, o Evangelho de Deus se torna poder de Deus em suas vidas.
E ele traz esse evangelho de salvação completa, libertação do pecado, reconciliação com Deus e vida eterna. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Efésios capítulo 2, 8 e 9 também diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, este evangelho ele não é uma mera mensagem, ele é poder de Deus ativo. E ele atua na vida da pessoa para uma salvação completa, não dependendo de obras, mas simplesmente de crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. E é universal. Primeiro do judeu, porque receberam a revelação primeiro. João capítulo 4, 22 diz isso. E também do grego, todas as nações. Colossenses capítulo 3, versículo 11 também fala sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Amém? Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê e ele é universal. Todo aquele que crê, todo ele. O versículo 17 de Romanos, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluias. Meus amados, o Evangelho revela a justiça de Deus na vida daqueles que creem. Não apenas seu atributo justo, mas a justiça de Deus. Ele concede gratuitamente ao pecador. Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, essa justiça de Deus, que é aplicada na vida de todo aquele que nele crê, ela vem através da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus não me ama mais porque eu procuro estar correto diante dele. Deus não me ama menos porque eu caí no pecado. Deus me ama da mesma forma. Cabe a mim, com gratidão, honrá-lo e tentar obedecê-lo de acordo com a tua palavra, para que eu possa mostrar que a minha fé, ela produz em mim fruto e produz em mim obras. Eu não vou conseguir a salvação pelas obras, consigo pela fé, mas através da fé eu demonstro as minhas obras. Essa justiça de Deus, que é pela fé, ela vai e se estende do começo ao fim da nossa jornada, de fé em fé. Inicia e termina na fé, não em obras. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então a palavra de Deus diz que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, e sim pela fé em Cristo Jesus.
Paulo também cita lá no Antigo Testamento, em Abacuque, lá no Antigo Testamento, Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Lá em Hebreus fala que Abraão ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, antes da lei. Porque Abraão veio antes da lei. Então, é pela fé. Essa verdade foi o estopim da reforma protestante. Martinho Lutero entendeu que o homem é justificado somente pela fé em Cristo Jesus. E Gálatas fala, e Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Paulo diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós vamos agora, meus amados, fazer algumas aplicações, né, em nossas vidas desses dois versículos. Nós vamos tirar 4 aplicações para as nossas vidas. A primeira, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Nós estamos numa época do mundo onde o errado se sobressai, onde o errado está na mídia, onde as coisas que muitas delas até são abominações diante de Deus, elas recebem mais likes, recebem mais curtidas, e onde a palavra de Deus, e onde o certo, e onde o correto está ficando cada vez mais careta e mais quadrado. Hoje, talvez o Evangelho também seja loucura para muitos e escândalo para outros. Mas para aquele que crê, o Evangelho de Deus é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Então não devemos nos envergonhar do Evangelho. Devemos propagar esse Evangelho aonde quer que vamos. Segunda verdade, segunda aplicação para as nossas vidas, a salvação é para todos. Todos. Desde aquela pessoa que talvez você julgue ser a mais depravada que existe na face da terra. A salvação é para ela. Ou aquela que você diz, fulano é muito bom, nunca errou. A salvação também é para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação ela não é particular de um grupo religioso, a salvação não é particular de uma doutrina, a salvação ela é para todos, todo aquele que crê. Terceira aplicação para as nossas vidas. A justiça de Deus é um presente. É pela graça. Eu tenho que entender na minha caminhada do Evangelho que não é porque eu passo a semana diante de Deus, lendo a palavra e orando, que Deus vai me amar mais. E no dia que eu cair, que eu pecar, Deus vai me amar menos. Porque corre o risco de eu pensar que Deus me ama mais do que aquele que vive pecando, ou que aquele que vive errando. De maneira nenhuma. O amor de Deus, ele é puro, imutável. Deus me ama, Deus nos ama igualmente. Deus me ama quando eu estou bem, Deus me ama quando eu estou em pecado. Cabe a mim me resguardar, me policiar, vigiar, para tentar honrar a Ele. Porque o amor dele para comigo é incondicional. Quarta verdade, quarta aplicação para as nossas vidas. A vida cristã é pela fé. De fé em fé. Não é por obras. Não é por culto frequentado. Não é por missas que você vai ao domingo. Não é
pelo dízimo que você entrega à igreja, não é por uma cesta básica que você dá, não é porque você ajuda o pobre. O evangelho é pela fé. A vida cristã é vivida pela fé. E para concluir, eu quero deixar um recado para todos aqueles que se dizem cristãos em igrejas, que buscam o poder de Deus em muitos lugares. É em Sapatinho de Fogo, é em Monte da Reconciliação, é num pedaço de pano bento. E essas pessoas estão correndo para longe da palavra, porque o poder de Deus se resume no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E para que esse poder? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa é a obra de Deus. Deus não quer que eu busque poder para levitar, para ser o cara, para me crescer, para ser o bambambam, para ser o melhor na igreja, de maneira nenhuma. O Evangelho é o poder de Deus e esse poder tem um propósito, tem um princípio. É para a salvação de todo aquele que crê. Então, que Deus possa nos abençoar e fique com Jesus Cristo. Oremos. Pai Santo e maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és um ser, ó Pai, imutável. Tu me amas além, ó Pai, daquilo que eu entendo. Obrigado pela Tua graça derramada em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela Tua salvação, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar corações abertos, ó Deus, e que esse evangelho, ó Pai, se torne o poder de Deus na vida de mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amados, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.